paz do Senhor, Batista Viva. Amém. Nós estamos felizes nessa noite. O pastor me liberou, mas Deus não me liberou. Eu fiz a gente tem uma mania, né, eu falei, vou fazer uma prova com Deus assim, né? E perguntei uma coisa que eu tinha certeza que a resposta ia ser ao meu favor. Pra quem eu contei, até riram de mim, gente. Foi humilhante. A pessoa, não, você tem que ir. E a pessoa que tinha certeza que falaria pra eu não vir, não, você precisa se cuidar e tal. Mas eu tô feliz por estar aqui nessa noite. Aproveitar que vocês estão em pé, vamos ler Romanos 14, 17. O tema que foi me passado é Princípios do Reino de Deus, né? Uma quinta profética com esse tema poderoso. Nós vamos ler apenas o versículo 17, mas você medite nessa palavra, é uma palavra poderosa, que diz assim, ó: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Você pode tomar seu assento. Eu quero me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a pastora Lana Mara. Sou casada com o pastor Messias, como foi dito aqui. Eu tenho uma filha chamada Luísa. Ela diaconiza Luísa agora. O pastor Paulo separou ela. Ela já tem 18 anos e hoje ela precisou servir na sede. Mas ela geralmente me acompanha. Ela me acompanha mais do que o pastor Messias, é minha companheira. Mas hoje o pastor Messias veio e eu estou feliz por isso. Eu congrego na divisão sede, né? O pastor Paulo mandou um abraço. O pastor Paulo não costuma me liberar nos dias de quinta, mas hoje ele me liberou e eu fiquei feliz. E eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tinha uma mensagem montada antes do dia de ontem, né? E essa madrugada o Senhor me deu essa mensagem que eu vou ministrar aqui. E eu aprendi com o tempo que é muito melhor você falar aquilo que Deus tem para falar do que falar aquilo que você quer falar. Eu quero agradecer ao pastor Moisés, pastora Nívia, todos os irmãos que são carinhosos comigo dessa casa. Não vou citar nomes, mas eu tenho bastante gente aqui que eu conheço, que eu gosto muito. Vocês são bênção, amém? Esse tema, princípios do reino de Deus, é um tema muito bonito, né? Quando você olha, você fala, princípios é uma palavra bonita. Reino é uma palavra bonita. Deus é uma palavra bonita. Só que na realidade, o verdadeiro sentido disso não nos traz muito alimento para o nosso ego humano. O real sentido dessa frase não alimenta o nosso ego humano. E talvez você me conheça e você saiba que eu sou uma pessoa avivada, que eu adoro falar de milagre, de cura, porque eu já vivi muito dessas coisas. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar sobre o reino dele. E falar que o reino dele não é comida nem bebida. E para começar, como é o primeiro dia, né, desse elo dessa campanha, eu queria entender com vocês o que é princípio e o que é reino. Porque para entender, para viver aquilo que a gente precisa entender. A gente precisa assimilar. É por isso que muitas vezes na nossa vida a gente não tem transformação, porque a gente não assimila aquilo que a gente precisa, a gente não aprende aquilo que a gente precisa. A gente só muda quando a gente aprende, aceita e vive. Amém? E eu tenho certeza que esses dias vão ser de transformações para essa igreja, para nós, porque eu também meditei bastante nesse tema. Então vamos falar um pouquinho de princípios. O que é princípio? Princípios são um conjunto de normas ou padrões ou regra de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou uma instituição. Muita gente fala, né? Eu tenho os meus princípios. Porque a minha família tem os seus princípios. E é mais ou menos isso mesmo. O reino de Deus tem princípios. E eu gosto de pregar em tópicos, né? Porque eu sou metódica e quem é metódico gosta de tópicos, porque organiza, né? E se eu fosse escolher 7, 3, 5, 10, eu não conseguiria colocar todos os princípios do reino de Deus nessa mensagem. Porque na verdade, os princípios do reino de Deus é toda a palavra de Deus. A palavra de Deus é como se fosse um manual para nós. Tem um manual que rege as igrejas, que rege a cidade, que rege... A Bíblia é o manual do crente. E dentro deste manual, nós temos todas as respostas e respaldos para viver esse reino.
O problema é que nós vivemos um momento em que a gente gosta muito de ouvir os outros falarem, né? A gente ouve podcasts, vídeos do YouTube, reels. E a gente às vezes até gosta de ler livros seculares, porque hoje em dia nós temos uma vasta quantidade de autores maravilhosos, eu gosto de ler também. Mas a gente não senta para estudar a palavra. Quando eu digo a gente, estou falando a gente de um modo geral, tá? Eu espero que vocês e eu não. A gente precisa sentar e aprender. Quer ver alguém que vive a lei do que o outro falou? Alguém falou que é certo fazer isso, mas você não sabe. Porque você nunca leu, você nunca se esforçou para saber, para ter certeza. E o cristão dos dias de hoje tem muita informação solta, mas tem pouca convicção. Eu sou de uma época, apesar de bem jovem, eu convivo numa família de pastores, né? De pessoas que trabalham no reino. Eu sou de uma época em que os pastores não sabiam ler e escrever, mas eram cheios da palavra de Deus. Porque aquilo que eles ouviam, e a pastora Elisa sempre fala isso, né? Ela lia a Bíblia para o pastor da época que não sabia ler, meditar. Eles ouviam aquela palavra e aquela palavra entrava no coração dele. Então ele conseguia ministrar e ele levava para a vida dele. Era por isso que ele chegou a pastor. Mas hoje a gente tem muito respaldo, a gente sabe muitas coisas, a gente tem acesso a muitas informações. Mas a gente ouve e não guarda. A Bíblia diz assim em Hebreus 4:12, diz assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas como essa palavra vai ser viva e eficaz, e tudo aqui penetrante, tudo aqui que esse versículo diz, se a gente não lê, se a gente não medita? Tudo que eu falo aqui, irmãos, ou com qualquer pessoa que você ouvir aqui nesse púlpito, ou na internet, aonde você estiver, precisa ter um respaldo bíblico, pelo menos para os princípios do reino de Deus. Hoje em dia nós estamos vivendo a fake news, né? O momento da fake news, todo mundo inventa uma coisa, inventa outra. Aconteceu agora aqui, né? Caiu uma pedra e mandaram uma foto de uma pedra antiga, todo mundo acreditou, todo mundo espalhou. Como se aquela pedra tivesse caído aqui naquele dia. E sinceramente, caiu uma pedra, né? Ninguém sabe qual foi a pedra, porque com certeza aquela lá era mais chocante, e aí o que é mais chocante, né? Dissemina mais. Mas nós temos vivido um tempo em que nós temos vivido sim muitas fake news nas redes sociais e que tem invadido, não a casa do Senhor, mas os nossos corações, os nossos lares, as nossas famílias. E eu não tinha notado isso aqui, gente, mas estou falando porque Deus está mandando. A Bíblia, ela não é uma alternativa, ela é o caminho, ela é a verdade, e não é uma verdade relativa, como nós estamos vivendo no dia de hoje. Tem alguém que toca aqui na hora da coisa? Pode tocar, gente, eu gosto um pouquinho de barulho, sou meia... Não é uma verdade relativa, sabe? Ah, tem um fundo? Gente, lá na minha igreja, toca, vocês podem... lá um dia, quando eu prego, toca teclado, bateria, mas tá bom a música. Nós estamos vivendo um momento relativo de tipo, mas se for assim, então não é pecado. Mas se aconteceu desse jeito, Deus vai entender. Deixa eu dizer uma coisa para você que possa doer aí em você. Pode ser que doa. Existe uma verdade. Existe certo e errado. O que você tem ensinado para os seus filhos dentro de casa? Isso é algo que Deus tem falado muito ao meu coração. Uma verdade relativa. Um crente que vem para a igreja, chora na presença do Senhor, levanta as mãos, às vezes até pega o microfone ou faz alguma coisa na casa do Senhor, mas quando chega dentro de casa, não serve ao Senhor, não adora ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, aconteceu algo comigo, eu lembrei essa madrugada. Um dia eu estava, lá na igreja tem
tem uma moça que limpa a igreja e aos domingos a gente faz uma escala. E há um tempo atrás eu entrei nessa escala, fica 5 meses, reveza, é uma maravilha. E é um momento muito alegre, né? Eu ia com a Luísa, porque a gente tem que montar nossa equipe, né? Eu montei a minha, eu e a Luísa, ou eu e o Messias quando a Luísa não podia. E aí a gente ia limpar a igreja, era um momento muito agradável, sabe? Um momento de família e tal, a gente se divertia. E um dia eu estava limpando o púlpito, lá é um piso que ele embaça, se você não, sabe, não passar um pano adequado. Aí eu falei, Luísa, você vai varrendo embaixo? Que eu vou passar esse pano aqui em cima. E tô lá passando pano e a gente sempre fica meditando, né, no Senhor e tal, agradecendo a Deus. E naquela noite eu pregava na sede. Só que eu nem estava pensando nisso. Eu estava ali falando com Deus. Mulher tem disso, né, gente? Quando vai limpar a casa, né? Já aproveita aquela oportunidade ali para ficar falando com Deus. Se você não faz isso, faça, porque é maravilhoso. E aí o Senhor falou comigo assim, sabe, de uma voz simples. Ele falou comigo assim, filha, eu recebo a sua adoração nesta manhã, da mesma forma que eu recebo a sua adoração à noite. E eu entendi que a minha adoração não estava em pegar esse microfone e falar aquilo que ele mandava. É também uma forma de adoração, de obediência. Mas eu limpar aquele chão com amor, com cuidado, para não ficar embaçado, também era uma forma de adoração. Quando você honra a sua esposa, quando você honra o seu esposo, quando você cuida dos seus filhos, quando você ama a sua família, quando você é um cidadão de bem que faz a diferença, você está fazendo a obra do Senhor, você está fazendo parte desse reino. Uma coisa simples assim que eu também pensei hoje é uma criança que está indo para a escola. E na escola geralmente as crianças apanham, né, gente? É triste, né? Os nossos filhos quando vai para a escola é assim, ou ele apanha ou ele bate. E tem épocas que ele bate e tem épocas que eles apanham, não é assim? O triste, irmãos, é quando você tem uma filha. A minha filha, ela apanhava. E era triste, porque ela tinha pouquinho cabelo, agora ela tem muito, né? Ela tinha bem pouquinho cabelo. E um dia eu fui chamada na escola, gente, tava um buraco na cabeça dela, assim, sem cabelo. Aí a diretora falou, mãe, eu te chamei aqui, porque a Luísa, ela tá apanhando na escola e tal. Eu falei, mas o que a gente pode fazer? Eu falei, tem que conversar com ela, porque ela não pode ficar próxima né, do menino e tal, ela fica próxima. Eu falei assim, mas como é que não vai ficar próxima? Na escola, era uma escola de criança pequenininha. Ela falou assim, não, é que a criança é cadeirante, é deficiente. A minha filha conseguia apanhar do menino cadeirante, deficiente, porque ela queria dar atenção para ele, né? Ela sempre teve um bom coração. Como as crianças não davam atenção, ela queria dar atenção. Ela, mãe, mas ele fica sozinho. Eu falei, você vai ficar careca, porque bater você não vai, né? Ela não bate, não. E isso faz parte, né? Eu falei, se afasta, pelo amor de Deus, que o seu cabelo é pouco. Eu orava pelo cabelo dela, irmãos. Hoje em dia ela tem um cabelo lindo. E aí eu fiquei lembrando disso. Às vezes o seu filho chega em casa e fala, mãe, eu apanhei na escola. E talvez a sua atitude já foi essa. E eu quero que você repense isso. Porque se você já fez isso algum dia, você está fora dos princípios da Bíblia. Se o seu filho chegou e falou, olha, ele me bateu, mãe. Aí ele te bateu, você falou com a professora, não fez nada? Então quando ele te bater de novo, você pode bater. A Bíblia diz, Jesus disse que se te derem um tapa, é para você dar outro lado. Se você faz... E um monte de gente fez assim, ó. Sabe, pastor? Nossa, já fiz isso. Às vezes nas pequenas coisas, irmãos, nós estamos errando dentro de casa. O seu filho não vai entender. Como é que a Bíblia diz que a gente é para dar outro lado, dar outra face? E aqui em casa meu pai e minha mãe mandam eu bater no meu amiguinho. Muitas das vezes, eu já vi isso acontecer, a mãe fica irritada pela criança apanhar e fala, você tem que, né? Porque a gente fica triste nossos filhos às vezes apanhar mesmo, né? E você tem que se defender, você quase obriga a criança a se defender. Quando na verdade, o cristão, o filho de crente, ele não se defende com as mãos, com as ações, mas ele se defende com oração, com amor. E talvez uma palavra perfeita que você devia dizer para o seu filho é, filho, vamos orar, para isso não acontecer mais. Fala de Jesus para o seu amiguinho. Ah, mas ele bateu de novo. Ah, então vamos conversar. Mas a gente é humano e essa humanidade em nós é esse meio que a gente está vivendo, mas nós não somos daqui. E falando de princípios, às vezes a gente fica querendo dar um jeitinho nas coisas de Deus, né? Porque Deus é bom, irmãos.
Hoje eu até postei que Deus é bom. E Ele é mesmo. Só que Deus não quebra princípios para quebrar galho de ninguém. Deus não vai mudar a palavra dele porque vai ser bom para você e para mim. É como se você tivesse um filho e você botasse uma regra na sua casa e aquele filho quebrasse essa regra e você mudasse a regra só porque ele quebrou, tadinho. Vamos mudar essa regra aqui. Isso não existe. Não é porque Deus não é bom. É exatamente porque Ele é um Pai maravilhoso. E eu quero falar um pouquinho de reino. Reino é aquele território cujos habitantes estão sujeitos a um rei. Trata-se de um estado regido por uma monarquia, que é formado por um governo, que tem um cargo supremo, unipessoal, quer dizer, uma pessoa só, vitalício. Então, nós temos um rei, nós temos um reino, né? Nós temos princípios, nós temos princípios. Nós temos um rei, não temos? Nós temos um reinado. Nós temos um reino. Nós estamos vivendo no nosso país, no nosso reino? Não. Nós não somos desse mundo. Nós somos estrangeiros aqui. E sim, nós estamos esperando o grande dia que a trombeta vai tocar e nós seremos repatriarcados. Nós vamos voltar para a nossa casa, para o nosso lar. E eu lembrei aqui agora do meu pai. O meu pai, irmãos, era surdo, né? Uma figura assim maravilhosa. Se fosse em Paraty, eu ia perguntar: quem conhece meu pai? Aí as pessoas iam levantar a mão, mas aqui eu acho que ninguém conhece meu pai. Quem conhece meu pai? Ah, tá vendo? Lá também. Meu pai era uma pessoa assim ímpar, sabe? Maravilhosa. Você conhece também meu pai? Ah, tá. Eu falei: meu Deus. Falei: da onde? Messias, porque eu era bem ciumenta com meu pai na adolescência, né? Dava uma cuidadinha pra minha mãe, que ela tinha muita coisa pra fazer. E com o Messias eu não sou ciumenta. Mas eu não sou mais do meu pai também, não. Que agora ele tá guardado no céu, graças a Deus. E eu fui brincar com isso. Meu Deus do céu. E aí eu me perdi, gente. Fui brincar com meu pai. No dia que meu pai ficou doente, meu pai tinha muito medo de morrer, sabe? E era muito engraçada, porque quando a gente chateava ele com alguma coisa, como ele era surdo, ele não entendia muitas coisas, sabe? Como a gente entende, com essa malícia que a gente tem. Não que ele era bom em tudo, obviamente. E aí, às vezes, quando ele estava chateado, ele falava: ó, papai vai morrer, acabou, hein? E aí, quando a gente começou a crescer, ele falava isso pra, tipo, deixar a gente triste, né? Mas aí, quando a gente começou a crescer, a gente falava: morreu mesmo, acabou, hein, pai? Cuidado, hein? E aí, cada dia ele foi ficando com mais medo de morrer, sabe? E quando ele ficou doente pela segunda vez, a gente sabia que ele ia morrer. Não porque o médico tinha dito, porque o médico realmente tinha dito, mas porque Deus tinha avisado que ia levar ele. E foi aquele processo. Como ele não escutava, ele nem sabia que doença que ele tinha. Por isso que ele venceu a primeira vez, né? A fé, aquela coisa, vai ficar tudo bem. Ele estava tomando soro que matava as células dele, ele só melhorava. Os médicos não entendiam da primeira vez. Falava: esse homem toma químio, que é para matar ele, ele só fica bem. Mas ele não sabia o que ele estava tomando, ele achava que era remédio. Ele cria naquilo, tinha fé que ia viver, uma vontade de viver, viveu mais 3 anos, né? Depois desse momento, e depois Deus levou ele depois desses 3 anos. Mas um dia, irmãos, um dia antes do meu pai morrer, ele viu o céu na sala de casa. Ele perguntava: tem alguém aqui? Quem está aqui? E se você não se emociona com isso, irmãos, eu não me emociono por causa do meu pai, não. Eu me emociono por causa do céu. E ele perguntou: quem está aqui? Eu estou vendo a mamãe. A mamãe. Aí ele lembrou de um irmão, quando ele era jovem, ele era daquela igreja lá da entrada do Perequê, da Sul Fluminense. E ele viu um irmão que era dessa igreja, ele falava o nome desse irmão para minha mãe. Viu o irmão fulano de tal, e tentando explicar. E a minha mão tá bonita, E ele tava muito magrinho, a mão dele tava assim, pele e osso, sabe? E aí minha mão tá bonita. Ele tirou a luva e falava: minha mão tá bonita, eu tô bem, eu não tô sentindo dor. Ele falava: eu não tô sentindo dor. Irmãos, o meu pai, que tinha muito medo de morrer, naquele dia, nós fizemos uma oração, ele estava sereno, né, Messias? Nunca me esqueço, porque a gente fez um aniversário surpresa pro meu tio de 87 anos. Primeiro aniversário do tio do meu pai, de 87 anos. Meu pai queria fazer, e aí a gente fez. E meu pai comeu uma coxinha,
e 2 copos de coca. Morreu ainda feliz. E aí ele deitou lá na cama, o Messias botou ele na cama, ele agradeceu, obrigada, Petita, e o meu pai partiu para o céu naquela noite. O meu pai que tinha medo de morrer, que queria cuidar da gente, ele tinha esse sentimento de que ele que resolvia tudo. Eu não sei de quem que eu puxei isso, tá vendo? Ele que resolvia tudo, ele que cuidava da gente, cuidava da minha mãe, dos meus sobrinhos. Ele cuidava muito da gente, da nossa vida, de tudo, cuidava de você, né, meu amor? E naquela noite, quando ele teve uma experiência de ver o céu, ele não quis voltar. A Bíblia fala muitas coisas sobre o céu. Mas uma coisa eu sei, deve ser bom demais. Porque para o meu pai ter escolhido ir para o céu do que ficar com a família dele que ele tanto amava, que ele tanto fazia questão, meu pai fazia questão de estar com os filhos, com os netos, com a esposa. E a primeira vez que ele teve a oportunidade de ver o céu, de ter um gostinho do céu, ele não quis voltar mais. E é para esse céu que eu quero ir. Eu não me importo com arroz de ouro, com nada disso, eu nem me importo com isso, irmãos. Eu me importo com essa alegria, que a Bíblia diz que é gozo, que é algo além, que é paz. E talvez você esteja aqui querendo ouvir uma palavra de cura, de milagre, e Deus faz tudo isso, meus irmãos. Deus faz. Mas aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. E no reino de Deus, nós temos privilégios, como essa mocinha aqui contou, do milagre dela da câmera. Né? Nós temos privilégios, Deus olha lá e fala, minha filha, ela quer essa, vou providenciar. Noivou, foto, pá, Deus organiza tudo. Deus dá presentes pra gente. Eu já ganhei 2 melancias, quando estava com vontade de comer melancia. Sério. Um dia eu estava com vontade de comer melancia grávida. Irmãos, eu não passava necessidade. Era pior que necessidade, não tinha. As vacas não estavam magras, elas estavam mortas. E o pasto seco. E um dia eu acordei com vontade de comer melancia enjoada, irmãos. Deus é mais todo poderoso. Aí bateu lá no meu portão. Eu estava morando aqui na época, na casa do meu tio. Bateu no meu portão. Tião, primo da minha mãe. Minha avó tinha feito compra. Gente, eu não gosto de fruta. Todo mundo sabe da minha família. Ninguém me daria uma melancia. Ninguém. Você me daria uma melancia, Messias? Nunca. Porque eu não gosto de fruta. Eu não gosto de melancia. No máximo, assim, eu gosto de banana daquela da roça, bem docinha, banana da terra. Uma melancia. Mas aquela manhã eu acordei com vontade de comer melancia. A minha única esperança era pedir para Deus, Deus, eu tô com vontade de comer uma melancia. A única coisa que descia parecia que era melancia. Grávida, né? Uma luta. E aí o Tião bateu lá na porta. Irmãos, era longe o quintal assim, mais longe do que isso aqui. Quando eu vi ele de longe, ele tem a cabeça bem grande. E as orelhas também. Quando eu vi ele de longe, então, inclusive o apelido dele é Bacia. Quando eu vi ele de longe, assim, eu vi ele com a melancia na mão, irmãos. Deus cuida da gente. Eu não chorei não, eu fiquei tão impactada, que eu fui assim, ele falou assim, minha tia, né, que é minha avó, minha tia mandou essa melancia pra você. Fez compra e mandou essa melancia pra você. Eu falei, gente, só pode ter sido minha avó, nunca me daria uma melancia, nunca. Eu nunca nem vi minha melancia na casa da minha avó. Peguei a melancia, levei pra casa, cortei a melancia no meio, que eu não sabia nem cortar, comi de colher. Aí estava lá chorando com a melancia, eu a melancia e Deus, agradecendo. Chamaram no portão, Lana Mara. Eu fui toda feliz, saltitante, quando eu olhei de longe minha tia Erli. Adivinha o que ela tinha na mão? Uma melancia. Eu já fui chorando, irmãos. Sabe o que Deus falou comigo nesse dia? Ele falou, Lana Mara, eu tenho muitas melancias para te dar. É isso. Ele é bom, ele pode te dar todas as coisas. Mas o reino de Deus não é só comida e bebida. E nós temos que entender que esses privilégios, eles vêm acompanhados com deveres. E a Bíblia é o nosso manual porque está cheio de deveres aqui que a gente precisa cumprir. A gente precisa amar, a gente precisa perdoar. A gente precisa, irmãos. Pastor, eu não consigo. Ajoelha no chão, bota a sua cara no pó, grita, faz alguma coisa. Decida no seu coração que você vai melhorar, que você vai mudar, que você quer ser melhor.
Hoje existe uma síndrome assim, porque eu nasci assim, eu sou assim. Porque minha mãe era assim, minha tia era assim, minha avó era assim. Minha família é assim. Deixa eu te falar uma coisa. De que reino você é? Você é do reino de Deus? Então você não é assim. Você está corrompido com esse mundo. Porque quando a gente vive aqui nesse mundo, a gente acaba sendo corrompido. Mas você não é assim. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. E uma coisa que eu gosto muito é assim na terra como no céu, né? Tá lá em Mateus 6. Eu gosto disso, irmãos, porque me traz tanta esperança. Assim na terra como no céu. Eu fico imaginando que eu vou viver aqui na terra um gostinho do céu. Sabe, essa presença maravilhosa que a gente sente nos cultos, ou na nossa casa, no nosso secreto, ou a resposta de Deus quando a gente pede. Esses dias eu estava no culto, irmãos, e Deus quase não usa ninguém para falar comigo assim, mais pela palavra ou comigo mesmo, através de oração. E eu pensei um negócio, sabe quando você pensa, eu pensei. Veio uma irmã simples, né? Assim, uma irmã, não era a irmã que estava lá no púlpito, não. Não era que estava pregando, nem nada disso. Era uma irmã que estava ali. Ela veio no meu ouvido e falou exatamente a resposta daquilo que eu estava pensando. É cuidado de Deus. Mas a gente precisa viver também os deveres, não somente os privilégios. Assim na terra como no céu. Eu não vou ler Mateus 6:9, mas você pode ler. Fala do reino de Deus, assim na terra, como venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade? O reino é isso. Nós estamos acostumados a viver em democracia, e aí isso reflete muito na igreja. Eu não sei como é aqui, mas de uma maneira geral, eu não concordo com o líder. Não concordo com o pastor, não concordo com o obreiro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu nem ligo se eu não voltar. Você não tem que concordar com nada. Isso aqui é um reinado, existe hierarquia. Deus, pastores, obreiros, liderança, sim. Quem manda nessa casa é Deus primeiro e o pastor. Mas se o pastor estiver fora da vontade de Deus, quem é você? Quem sou eu? E outra coisa, se Deus não estiver bom para Deus, sabe o que Deus faz? Eu tenho convicção disso, pastor. Deus mata, Deus tira, Deus pode. Por isso que na minha casa, por isso que a minha filha é obreira hoje. Porque dentro da minha casa eu nunca permiti, né, meu marido? Eu nunca permiti que falasse de nenhum pastor e de nenhum líder dentro da minha casa. A minha familhinha ali não falava mesmo, porque se falasse eu já corrigia na hora. Podia ser a tia das crianças. A Luísa, mas não, pede perdão a Deus. Quanto mais se alguém entrasse na minha casa. Eu falava, opa, aqui na minha casa não. Essa maldição para minha casa não. Nós vivemos num reinado. E talvez você fale, mas, nossa, nos dias de hoje, sim. E coisa boa, gente. Vocês lembram do tempo que vocês moravam em casa? Que a mãe de vocês, o pai de vocês mandava, provia tudo, resolvia tudo. É igual aquela pessoa que vai morar sozinha, aí senta lá no sofá, não tem luz, acabou a água, não tem compra, porque achava que o negócio brotava. Quando a gente está numa hierarquia, a família também é uma hierarquia, por isso que é do reino de Deus. Nós temos provisão, nós temos cuidado, nós temos proteção. O reino de Deus, ele não é dessa terra, mas ele está instaurado aqui. E nós precisamos viver como se o nosso lar não fosse aqui mesmo. A gente precisa olhar em nossa volta e falar, isso aqui não é de Deus para mim. Isso aqui não é normal, isso aqui não é bom para mim, isso aqui não está de acordo com a Bíblia. A gente precisa de verdade. Como eu já falei aqui, bens materiais é muito bom. É maravilhoso, irmãos, e Deus dá, tá? Não é só melancia que eu ganhei, não. Eu gosto de contar da melancia porque, gente, foi demais, não foi? Fala a verdade. Eu já ganhei outras coisas também, Deus já me deu muitas coisas, mas as melancias, olha... E eu podia ter pedido uma maçã, né, para ficar uma coisa menos impactante. Mas uma melancia. E eu fiquei preocupada. Eu falei, Deus, tá bom, já entendi. Daqui a pouco eu fiquei pensando. E eu fiquei mesmo. Falei, gente, daqui a pouco vai bater outra pessoa com a melancia aí. O que eu vou fazer com tanta melancia que eu já tô enjoada, que eu já comi metade da melancia? Não é verdade? Mas Deus estava querendo me ensinar ali algo. E hoje nós damos muita importância para o que as pessoas pensam da gente.
né? A gente está muito voltado para temer as pessoas, sabe? Porque essa pessoa, assim, gente, a gente precisa temer a Deus, os princípios bíblicos, aquilo que Deus fala na sua palavra. E esse reino é um reino que diz que o menor é o maior. E eu vou finalizar aqui dizendo que nós temos vivido um tempo também em que a gente menospreza o que é pequeno. E eu não estou falando só dentro da casa de Deus, não. Eu estou falando dentro da nossa casa. Porque a família, irmãos, a família faz parte do reino de Deus. Carro, casa, bens materiais, sapatos novos, é tudo maravilhoso, né? As mulheres que gostam aí. Bolos da Joânia, tudo maravilhoso. Tudo que o dinheiro pode comprar é ótimo. Mas a sua família é muito mais importante. A sua salvação é muito mais importante. A gente precisa ter um caráter aprovado por Deus. Não importa se a sua reputação é boa ou ruim, que às vezes a gente está tão preocupado com a nossa reputação, né, pastora? A gente até se veste para a nossa reputação, sabe? Não, porque eu tenho que me vestir assim, porque a nossa reputação não é importante. O que é importante é o nosso caráter em Cristo Jesus. É aquilo que Deus vê quando Ele olha para você. Porque quando Deus olha para você, Ele não olha a sua roupa, nem o seu cabelo, nem a sua maquiagem, nem o carro que você anda. Ele não olha para nada disso. Ele olha para dentro do seu coração. Davi era pequeno, estava escondido como uma pérola. Vocês vão ver aí no passado desses dias, vai falar, né, que o reino de Deus é como uma pérola, é como uma semente muito pequena, enfim. Davi estava escondido lá como uma pérola, pequeno como uma semente. O profeta não viu ele, o pai dele não chamou ele. O profeta até achou que era o irmão dele, que era forte, grande, poderoso. Mas o Senhor viu Davi lá no campo, uma pérola escondida, uma semente pequena aos olhos do homem, mas que se tornou um grande homem de Deus, chamado um homem segundo o coração de Deus. E é tudo o que a gente quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, senão vocês não estariam aqui. E as pequenas coisas dentro do nosso lar têm nos feito perder o foco com relação ao reino. Você trabalha muito para dar o melhor para o seu filho, para a sua esposa, mas você não tira meia hora do seu dia para dedicar à sua família. Você fica nervoso no trabalho porque o dinheiro é muito importante, que você precisa pagar a conta. Você faz hora extra, você quer outro emprego, mas você não se importa de gastar esse dinheiro com aquilo que é realmente importante. E o pastor Cláudio Duarte fala às vezes, né? Chama sua esposa, vai comer um cachorro quente na praça, manda ela sair correndo na frente. Isso é humilhante, se me mandar sair correndo, eu não gosto de correr atrás de mim. Quantas vezes... o negócio apita, Messias. Sério mesmo? Gente, vamos mandar parar de apitar aqui, tô acabando. As pequenas coisas têm feito a diferença. E o meu conselho nessa noite... Gente, tá apitando mesmo, posso desligar? Vou botar lá na igreja, pro Caio, mas bem alto, porque esse aqui ele não ouve, não. E aí, a gente tem perdido a nossa família pro mundo. A gente tem perdido a gente mesmo pro mundo, porque a gente deixa as coisas verdadeiramente importantes, que são do reino de Deus, consideradas pequenas, a gente tem deixado de lado. Nessa noite, eu quero te convidar a render-se. Foi cantada aqui hoje, foi a confirmação dessa palavra, porque a última palavra que eu escrevi, que Deus me deu essa madrugada, foi renda-se, e era para mim. E aí quando eles cantaram, aquilo bradou no meu coração, renda-se. E aí faz tudo sentido, né? Reinado, render-se ao rei. Deu para pegar? Né? Eu sei que vocês estão cansados, vocês trabalharam hoje, mas vocês são Batista Viva, né? Vocês estão ligados, né? Não é verdade? É noite de rendição, irmãos. Eu estou aqui essa noite e eu estou feliz, irmãos. Eu estou verdadeiramente feliz. Isso aqui não é uma máscara.
Uma coisa que eu não consigo é botar uma máscara, né, Mercedes? Meu negócio é difícil pra mim. Deus tem trabalhado, mas eu não consigo. Muito. Eu tô feliz, irmãos, porque Deus é verdadeiramente bom. Ele é verdadeiramente bom, Ele é verdadeiramente fiel e Ele está aqui nessa noite. E é sinal de rendição, irmãos, não é humilhação, não. É rendição em amor, em temor, porque Deus é bom, porque você está aqui essa noite, porque Ele te deu uma família, Ele te deu uma casa, Ele tem te sustentado, Ele tem te livrado. Ele é bom. Quantos aqui querem viver o reino de Deus? É uma escolha. E aí eu quero deixar um conselho nessa noite. Não viva somente você no reino de Deus. Estenda isso para a sua família. Estenda isso para o seu vizinho. Na próxima quinta-feira, faz parte do reino de Deus. Traz mais. Jesus pregou algumas vezes na sinagoga, mas a maioria das suas pregações era do lado de fora. Quem está lá fora importa para o reino de Deus. Quantos aqui podem fazer um compromisso de mandar 5 mensagens? Eu não estou falando para você falar com a pessoa, não. 5 mensagens de convidando para o próximo culto de quinta-feira. Quantas pessoas podem fazer isso? Não vai cair sua mão, eu te garanto. Isso é reino de Deus. Pular na presença do Senhor, rodar, falar em línguas, entregar profecia, é tudo do reino de Deus, também é maravilhoso. Só que o reino de Deus são princípios que precisam ser seguidos e vividos. Para chegar um dia como hoje, em que a gente perdeu uma nenenzinha, né? A gente perdeu não, o céu ganhou ela. E a gente entender que isso foi um milagre de Deus para nós. E entender o propósito, porque a gente estava tão ligados com o Pai, que quando Ele falou não, a gente entendeu que Ele tinha algo melhor. Ele falou o que era? Não falou. Por quê? Porque é um reinado. Ele manda, a gente obedece. Mas eu sei que Ele é cuidadoso, que Ele é um rei bom e que Ele tem algo bom para nós, para minha família. Eu quero agradecer essa oportunidade. Deus abençoe os irmãos.